Aleluia. Glória a Deus. Vamos, amados irmãos, começar o culto de oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos começar o culto de oração, amados irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e continua operando cada dia em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua vontade, seja o teu nome. Nesse momento, Pai, nós adentramos a tua presença, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, e pedindo perdão, Pai, colocando diante do teu altar. Nós pedimos, ó Pai, nesta noite que receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor nesta noite também, Senhor, fale ao nosso coração através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que bênção, Senhor, que vidas aqui nesta noite sejam abençoadas, ó Pai. Nós pedimos, ó Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo fale a cada um de nós. E nós pedimos também, Senhor, nesta noite, que possamos sair daqui edificados, Senhor, com a tua palavra. Edificados, ó Pai, também com os testemunhos aqui da tua palavra, daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Fica conosco, Pai, perdoa as nossas falhas. Abençoa também, Senhor, todos os inscritos do caderno de oração, que o Senhor esteja abençoando e derramando a tua mão poderosa sobre cada um deles. Nós pedimos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos adorar ao Senhor. Fecha teus olhos e vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Irmã Val, venha para o seu lugar, em nome de Jesus. Chegou, irmã Val, vamos estar aqui agradecendo a Deus. Amados irmãos, é muito bom estarmos de volta à casa do Senhor. Passei alguns dias viajando, amados irmãos, visitando a família, mas louvamos a Deus e estarmos de volta. A irmã Meire não queria vir não, queria ficar por lá, mas é verdade. Daí nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E os filhos não queriam que a gente voltasse. Mas a obra do Senhor, amado, como a gente diz, quando nós estamos na obra, a obra é do Senhor. Aleluia. É verdade, meu pastor, e sentimos sua falta, viu? O senhor, da irmã Meire. Os meninos até que já acostumou, né? Com a ausência deles aqui. Mas vocês realmente fizeram falta. Dá uma saudade, mas é assim mesmo. Mas todo mundo estava feliz porque a gente sabia que vocês estavam felizes lá, né? Graças a Deus. É assim que o nosso Deus faz. Ele nos proporciona esses momentos com a família. Esses momentos que devemos aproveitar, né? Sempre. Não podemos deixar passar. Eu saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Pai. Ó Deus, eu te sou grata. Nós te somos gratas, Deus, por ter nos trazido aqui, Pai. Para nesse momento, Pai, te glorificar, te adorar, meu Deus. Bendizer o teu nome, Pai. Porque tu és santo, Deus. Tu és bom. Tu és bom todo o tempo com cada um de nós, meu Deus. Obrigada, Deus. Nós só temos a te agradecer, meu Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus que nos socorre, o Senhor é o Deus que está conosco em cada momento, em todos os momentos, mesmo passando por dificuldades, por aflições. Nós estamos seguros. Ó Deus, é tão bom te servir, é tão bom te sentir, meu Deus. Sentir que o Senhor está ali guardando, que tudo que vem acontecer, Deus amado, nós temos ali a tua proteção, a tua força, a tua mão para nos sustentar, nos segurar e até para nos levantar se cairmos, meu Deus. Ó Deus, obrigada por tudo. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Recebe aqui toda adoração, toda a gratidão do nosso coração, Pai. Ó Deus, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ser com cada um que já se encontra aqui, também os que estão para chegar, Pai amado. Abençoa também os que não puderam vir, meu Deus. Ó Deus, abençoa cada servo teu, a cada servo teu aqui neste lugar, Pai. A cada família representada, Senhor. E obrigada, Deus, porque o Senhor proporcionou esses dias com o pastor, a irmã Meire, com os filhos, ali a família reunida. Oh Deus, é bênção, Pai. E os trouxe de volta, Senhor, seguros em tua segurança, sob tua santa mão protetora, Deus. Ó Pai, nós te somos gratos. Não tem como te agradecer por tudo. E por tudo. E eu te peço, Deus, continua confortando ali os corações, Senhor, dos filhos, da dona Luzia, da irmã Luzia, Senhor. Abençoa Lúcia, minha filha, Deus. Conforta ali aqueles corações, dá a força qual eles precisam, Senhor, para prosseguir, Pai. Porque nós estamos aqui, o Senhor continua conosco, Deus. E nós cremos, Senhor, que a tua serva está no cantinho todo especial, Pai. Todo especial que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Deus. Obrigada por tudo. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Teremos mais um louvor. Eu vou tentar cantar um louvor aqui. A paz, amados. Esqueci. Cantei o dia todo em louvor. Me falaram de um lugar. Aleluia, glória a Deus. De um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar
onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração, que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, sempre, sempre cantaremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amados, teremos um recitativo bíblico que se encontra em Salmo 120, só o versículo 1. Versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor.
Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aleluia, glória a Deus. Nós passamos, sim, por momentos difíceis. Nós passamos, sim, por angústia. Chega momentos que a gente até acha que, poxa, não vai passar. Meu Deus, será que isso aqui tem solução? Mas não podemos esquecer que nós temos um Deus em quem podemos confiar. E nós confiamos. Eu confio, você confia. Continuemos confiando em nosso Deus, porque só Ele tem toda a solução para os nossos problemas. Só Ele que pode resolver, só Ele que pode mudar qualquer situação. Então, na tua angústia, irmão, clama ao Senhor. Clama ao Senhor com fé, que Ele te ouvirá e Ele fará na tua vida. Muitas vezes até o que a gente nem imagina e nem espera. A gente pede, mas o Senhor faz o melhor por nós. A gente sonha, mas o sonho dele é bem maior do que o nosso, né? Então, esse Deus, esse nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Pai Salvador, é Ele que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E também não podemos esquecer de agradecer nos momentos bons que estamos felizes, né? Nos momentos que nós estamos ali naquele momento de prazer, com família, com amigos, fazendo o que você gosta. Nunca, nunca devemos esquecer de agradecer o nosso Deus, porque em cada momento Ele se faz presente na vida de cada um de nós, amém? Glória a Deus. Nós teremos agora um momento de oração, de gratidão. Eu convido o nosso irmão Val para fazer essa oração, amado. Pai do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor Deus, mais uma vez de estarmos aqui na Tua Santa Casa, Pai, de oração, ó Pai. Casa de edificação para as nossas vidas, Pai. Nos dá, Senhor Deus, conforto a cada dia, ó Pai. Porque estamos a cada dia levando nossos olhos para Ti, Senhor Deus, assim como está escrito, Senhor Deus. Na Tua palavra, em Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, porque é de lá, Senhor Deus, que vem o nosso socorro, ó Pai. Nos orienta, nos dá, Senhor Deus, força, ousadia, Senhor Deus, de proclamar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, a cada canto, ó Pai, deste bairro, ó Pai, e a cada canto desse estado, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos porque estamos aqui, Senhor, também agradecendo, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa também aqueles que não vieram, Senhor Deus, por algum motivo de enfermidade, Senhor Deus. Ó Pai, que a Tua mão santa possa, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, através do Espírito Santo, Senhor Pai, confortando-os, Senhor Deus, e livrando, Senhor Deus, de todos os males, Senhor Deus, que não vem de Ti, ó Pai. Ó Pai, agradecemos, Senhor Deus, também, Senhor Deus, por este mês, Senhor Deus, que é o mês, Senhor Deus, que se completa, Senhor Deus, anos, Senhor Deus, de vida aqui, Senhor Deus, desta igreja, Senhor Deus, desta obra, neste bairro, ó Pai. Para que, Senhor Deus, a partir, Senhor Deus, deste momento, Senhor Deus, possamos levar, Senhor Deus, aleluia, a ordenança, Senhor Deus, dada por Ti, ó Pai, que é, Senhor Deus, fazer discípulos em todas as nações, ó Pai. Escrita, Senhor Deus, também da Tua palavra em Mateus 28, ó Pai, 19 a 20. Nós somos gratos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. O pastor Divago vai me ajudar nesse louvor. Casa do Oleiro,
Antes de eu louvar, eu vou ler aqui uma palavra rapidinho, enquanto o pastor Givago está colocando ali playback, né? Tem como... Em livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, diz assim, a palavra de Deus, no versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém, irmão? Aleluia. E havia padecido muitos médicos, e ouvindo falar de Jesus, né, por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestes. Quantos querem estar perto de Jesus aqui a cada dia? Diga amém. Amém? Sempre tem uma multidão, né, querendo nos impedir, né, de algo. Sempre tem uma multidão. Sempre tem algo, alguma barreira, tentando nos impedir de algo. Mas, quando você crê realmente, tem fé, né, que nem essa mulher teve, né, 12 anos com esse fluxo de sangue, né, mas ela teve fé em Jesus, e ela enfrentou aquela multidão, né, e tocou nas suas vestes. E ali Jesus sentiu virtude. E ali ela foi curada, né? Então, nós devemos a cada dia, irmãos, estar enfrentando as barreiras, enfrentando as multidões em nossa vida, né, que tentam nos atrapalhar, porque vamos esperar, né, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vou louvar, este louvor? Pode soltar, pastor. A igreja pode louvar junto comigo. É bastante conhecido de todos. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, igreja. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É só para ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. amém? Aleluia, agradeço a Deus a rica oportunidade em nome de Jesus, amém? Senhor, continue abençoando o nosso irmão Val. Amém. Amados, agora é aquele momento de oportunidade, tá? Os irmãos que quiserem fazer aqui um agradecimento, dar um testemunho, fazer uma oração, cantar um louvor, os irmãos estejam à vontade. Ou pedir, né? Orações. Irmão Fábio, eu sei que o senhor quer vir. Amém. Glória a Deus. Sei que o senhor quer vir aqui. Amém. Agradecer pelo dia que Deus nos dá, né? A oportunidade de amanhecer, acordar e dormir, né? Na presença do Senhor. Né? E por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Nós não devemos deixar em branco de agradecer a Ele, todo momento. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, amado. Mais alguém? Irmã Verônica. Amém. Uma irmã do meu cunhado que está bem mal no hospital de Arapiraca. Que Deus esteja ali cuidando dela. Ela veio de Recife. Ela está com uma pedra no rim e essa pedra perfurou outro negócio lá com outro nome que eu nem lembro o que ele me disse. E o filho dela trouxe que ela pediu para vir aqui para Alagoas, porque os irmãos moram aqui, as irmãs. Aí ela está no hospital de Palmeira e amanhã vai ser transferida para Arapiraca para fazer uma cirurgia. Aí está com pedra no rim, infecção urinária,
e ela não está muito bem. Então, eu peço oração pela vida dela. O nome dela é Kenilda. Que Deus possa entrar com providência na vida dela. Porque Ele é o médico dos médicos, né? Então, temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque ela tem 50 e poucos anos, ainda está nova. Tem só um filho. Aí até eu perguntei, eu ela em Recife, por que não se cuidou lá? Aí ela hoje mandou um áudiozinho falando bem fraquinha, mulher. Aí eles estão muito preocupados, porque ela está passando por esse problema. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que Ele vai fazer o melhor na vida dela, né? Nunca mais ouvi. Também viajando, sabe se eu não cantei esses dias? Aleluia. Vou dar honra toda agora para Jesus, eu preciso tanto do teu poder. Meu vaso de azeite eu quero encher. Minha alma necessita de ti, necessita de ti. Eu era um miserável pecador, desprezível sem nenhum valor, mas estendeste tua mão, limpou meu coração, minhas feridas sarou, sinto sarou com teu espírito. Tu me selaste com fogo santo, tu me batizaste. Nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver o teu nome para sempre exaltar. Aleluia. Jesus, eu preciso tanto do teu amor. Viver sem ti não consigo, Senhor. Inteiramente dependente de ti eu sou, de ti eu sou. Em servi-lo para mim é um grande prazer. Tu és a paz e a razão do meu viver. Tu me deste o perdão, também a salvação. Devo a ti gratidão, só gratidão com teu espírito. Tu me selaste com fogo santo, me batizaste. Nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver o teu nome para sempre exaltar. De coração, eu devo a ti louvor e gratidão. De coração,
Jesus, eu preciso do teu amor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te louvar, Senhor, de engrandecer o teu santo nome, que a tua palavra diz que tudo que tem fôlego louve. Não se prendam para louvar ao Senhor. Mesmo que erre, nós não somos profissionais aqui do mundo, mas somos levitas do Senhor. Tem pessoas, olha pastor, na quarta, a gêmea louvou, uma delas. Eu fiquei tão feliz ali, porque aquelas meninas para vir para a igreja, viu? Todo dia era ali, olha, falando de Jesus, vá para a igreja. E tudo tem o seu dia. Então, tudo que tem fôlego, louve. Se você tem algum louvor e tem vergonha de vir aqui, repreenda, porque não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. Deixe quem quiser dizer que tem a voz feia, que está louvando feio, você está louvando para Ele. E Ele recebe, porque toda a honra e toda a glória é só para Jesus. Só Ele é digno de receber a nossa adoração, amém? Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando nossa irmã Verônica. Amados, alguém mais quer vir aqui à frente fazer um agradecimento? Amém, irmão. Deus abençoe. Amados, eu vou falar um pouquinho do que nós passamos, né? O que tem passado ultimamente. A sogra da minha irmã, que hoje eu tinha ela como uma irmã minha mesmo, a dona Luzia. Ela não sabia que tinha câncer, ela estava sofrendo há muito tempo, tem fibromialgia também. Então, todas as dores que ela tinha, ela associava à fibromialgia e não se cuidou. Ela estava ultimamente, ela não passou 30 dias para descobrir o câncer e Deus recolher, né? Porque Deus é misericordioso, Ele teve muita misericórdia. Conversei muito com os filhos, eu digo, olha, não sofram mais, sofrer não tem como a gente sofrer, mas pensem em uma coisa, Deus teve misericórdia da sua mãe, porque se ela ficasse aqui, ela ia sofrer tanto, vocês iam sofrer demais, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, né? Porque no caso dela, ela faleceu, e como a biópsia com o imunohistoquímico é um exame que ele direciona, ele mostra a origem de onde iniciou o câncer, né? Então, é um exame que eles precisam para encaminhar, se vai para uma cirurgia, se vai para um tratamento, o que é que vai poder ser feito ali. E esse exame não chegou ainda, porque com 30 dias ela fez. O Wilson e o Lúcio trouxeram eles para que ela passou até lá em casa, que nem desceu do carro, porque não tinha condições. A senhora conhecia a irmã Luzia, não, né? Ela morava em Arapiraca, eu acho que o pastor conheceu ela, né? Conheceu. Ela era um mulherão, aquela mulher bem grandona, dos quadris bem largos. As pernas dela eram isso. E estava muito. Então, ela nem desceu do carro, ela disse, não vou nem descer. Eu disse, não, fica aí tranquila, quer um cafezinho? Quero não, minha filha, estou tomando mais não. O quê? Quando ela faleceu na quarta que eu fui para lá, irmã. Quer dizer, eu fui à noite, né? Eu fui na quarta à noite e na quinta, eu iria na quinta, mas o Lúcio veio me buscar na quarta à noite, lembra? E quando ela faleceu, eu estava lá, de 11h24 da manhã do dia. Ela ainda falou comigo, foi a última pessoa. Ela sofreu um bocado, né? Mas ela já vinha sofrendo muito calada. E as filhas nem achavam que era da fibromialgia, né? E não imaginava, ninguém imaginava. Então, como ultimamente ela não estava mais podendo se alimentar, estava com muito refluxo e tudo, o Wilson decidiu levar ela numa médica, né? Tem um plano lá e a médica pediu uma ultrassom do abdômen. Nessa ultrassom já, entendeu? Quando ela me mandou, mãe, ela recebeu no mesmo dia, a médica disse imediatamente para ela procurar um médico, não um oncologista, e para ele pedir os outros exames, né, que ele iria pedir. Então, na ultrassom já mostrava tudo, entendeu? Que ela estava com CA, que estava toda comprometida, estava com metástase por todos os órgãos. E foi desse jeito. Mas, aí eu disse, mostra as filhas dela, Wilson, que isso aí está muito complicado, né?
Mas assim, ela foi procurar especialista e tudo, acho que ela não estava bem acreditando, porque também não é fácil, né? Gente, não é fácil. E a dona Luzia só foi piorando. Ela caiu assim de repente. Era uma mulher muito ativa, gostava muito de cozinhar para todo mundo, participava de todos os retiros da igreja, participava de tudo na igreja, ela quem cozinhava. Olha, a despedida dela foi ninguém, não ficou uma pessoa sem chorar na igreja. Foi assim uma coisa linda de se ver, né? Porque e dona Luzia, na quinta-feira eu cheguei à noite, também não fui lá, que já estavam as portas dela fechadas, a vizinha assim, né? Tinha um dos netos dormindo, toda noite revezava. Aí eu falei, Wilza, para ficar com ela tem que ser duas pessoas, porque uma só não dá, que ela era muito pesada. Ela estava usando fralda, não conseguia mais ir no banheiro. As pernas estão inchadas, gente. Ela era aquele mulherão, mas ela não tinha barriga, sabe? Ela só tinha largura, assim. E aquele corpão bonito, grandão, mas estava assim. O abdômen dela estava uma coisa. E para resumir, a Clara foi me chamar, vó, o tio Lúcio está chamando, para a gente botar a avó na cama, que ela pedia o tempo todo, era de uma poltrona para a cama. Ela não aguentava, não tinha posição mais para ela, entendeu? Aí tem pessoas até que reclamar, a senhora pediu agora, fica aí um pouquinho, não sei o quê, mas só ela sabia o que estava passando, né? Então, quando o Lúcio foi tirar ela da poltrona para a cama pertinho, aí as pernas dela já, entendeu? Quando eu cheguei lá, ela já estava com as pernas estiradas, encostada na cama, ele por trás, segurando ela. Só que ela já estava dando os últimos suspiros. Eu disse, Lúcio, vamos deitar a sua mãe? Aí ele disse, não, dona Val, não quero deitar minha mãe no chão, porque ninguém ali podia, não tinha mais nenhum homem que ajudasse. A gente tentou, mas não conseguiu, é muito pesada ela. Então, eu disse, mas vá, rapaz, eu boto um travesseiro, você deita. Ele não queria soltar a mãe, não queria deixar. Eu disse, Lúcio, converse com a sua mãe, deixa a sua mãe ir embora em paz, ela está indo embora. Aí, nisso, já chegou a outra filha, sabe? Mora lá pertinho. E eu disse, Luciana, o que você tiver a falar com a sua mãe, fala agora. Sua mãe está indo embora. Aí, ele foi que, quando ela chegou, foi que ele aceitou. Eu digo, fala para ele, para a gente deitar ela aqui, né? Deixar ela. Então, assim foi, né? A gente colocou um travesseiro e deitou. Aí, depois, estavam os três netos, tudo grandão também, com força, né? Eles estavam almoçando. Aí foi quando ela... Foi rápido, né? Ela não sofreu muito ali. Foi rápido. E a gente ligando para SAMU, liga para SAMU, eu digo, liga, né? Vamos ligar para SAMU, todo mundo tentando, ninguém conseguiu, porque na quinta-feira foi feriado lá, não foi? Emancipação política. E ninguém conseguiu não falar com ninguém da SAMU, entendeu? A mulher faleceu e nada, ninguém conseguiu nada. Aí depois a Wilza foi quem correu com tudo, né, desde o início. Aí a Wilza foi na prefeitura saber, né, que rumo tomar ali, uma orientação. Então, lá na prefeitura, orientaram ela aí no posto que o médico lá tinha a obrigação de vir dar o atestado de óbito. Isso ela fez, quando chegou lá, a moça falou, a enfermeira falou que o médico tinha ido almoçar, e isso foi de 11h24 da manhã. Vocês acreditam que o médico chegou, era 3h30 da tarde, e o pessoal da funerária esperando, porque só podia ir lá, né? Aí pronto, depois que ele passou lá, deu o atestado, foi que... Sim, aí nisso os meninos chegaram, aí conseguiram colocar ela na cama, cobriram tudo, né? Ficou lá. Até 3h30 da tarde, não é brincadeira não, gente. E chegou a filha de batalha, foi chegando outro pessoal, e pronto, aí depois a funerária foi buscar, né? E deram a previsão para liberar para a igreja, né? Que foi velado lá na igreja, ali pertinho de 6 horas. O corpo veio chegar de 8 horas da noite, minha filha. Porque também não foi culpa deles. Porque eles tinham que drenar aquilo ali, tiraram tudo da barriga dela, entendeu? Tudo. Ela já estava... Olha, a gente não via, mas na última foto que foi tirada dela lá no chão, já mostrou um tumor, ela estava cheia de abscesso. Mas estava numa situação que só Jesus. Então, eu digo, Deus, a gente pediu muito. Porque eu falei para o Lúcio, no dia mesmo que ele veio, a gente foi conversando, até em casa. Digo, Lúcio, eu tenho pedido muito pela sua mãe, mas eu estou pedindo a Deus que tenha misericórdia, não deixa ela aqui sofrendo, não, né? E Deus ouviu as nossas orações. E eu agradeço aos amados da igreja pelas orações, e agradeço, né, por tudo. E ela tinha 72, acho que era 72, 73, uma coisa assim.
Mas ela era muito ativa, dona Luzia. Foi uma coisa tão assim, de repente, né? Aí, mas agora está com o Senhor, né? Foi assim, foi uma coisa que só Deus mesmo, né? O Lúcio não se conformava, não queria sair de perto dela, descansou. Aí eu conversei muito com ele, Lúcio, sua mãe ia sofrer tanto. Vocês iam ver tanta coisa que vocês ia chocar o que vocês iam ver, o que ia acontecer, né? Porque a gente sabe, aquilo ali podia estourar. Olha, irmã, ela foi, eles fizeram tudo, ela ficou lá até o dia seguinte, até o dia do sepultamento, a hora do sepultamento. Sujeira nenhuma, mau cheiro nenhum, nada, nada, nada. Ali foi a mão de Deus purinho, purinho, purinho. E eu só tenho a agradecer ao nosso Deus, né? Por isso e por todas as coisas que Ele tem feito por nós, né, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos orar, agradecendo a Deus. As coisas acontecem. Essa é uma doença, irmãos, que a gente não está, nós não estamos imunes, né? Eu vi um testemunho de uma mãe recentemente, filha de 11 anos de idade, e a mãe dizia o seguinte: minha filha começou a sentir umas dores no estômago, e eu achei que era apendicite. Levei ao médico, urgente, fizeram uma ultrassonografia e chegou o resultado. Foi o pior possível. Ela estava com câncer no estômago, já no estado avançado. Amados irmãos, você imagina isso? A mãe, vendo tudo aquilo, começou a fazer quimioterapia, né? Foi para casa, depois liberada, depois das sessões de quimioterapia. Uma semana depois começou a sentir dor de novo, voltou com urgência para o hospital. E hoje ela precisa tomar um remédio que custa R$89 mil cada ampola. Deu entrada para o SUS na justiça, para poder o governo bancar, e o governo negou o remédio para a criança. Praticamente colocou a criança no corredor da morte, né? Poderia ter mais uns dias de vida. E a mãe disse: só Jesus mesmo agora para fazer algo. Porque o que a gente tinha feito, nós já fizemos para pedir tudo e não conseguimos, né? Foi tudo negado. A criança pode morrer pela falta do remédio. É verdade, nós estamos vivendo tempos difíceis, amados, e temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar de joelhos, amados irmãos, e orar. Orar por esses pedidos que aí foram colocados, orar também pela nossa nação, porque nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem na nossa nação, amado, né? Nós estamos vendo acontecer aqui, né? Tudo isso acontecendo, roubo de tantas coisas, amados irmãos, e um remédio que é essencial para a saúde, né? Um remédio que é essencial, não chega na vida daqueles que estão precisando. Nós vimos aí velhinhos serem roubados, nós vimos aí tantos outros desvios para tantas outras coisas, mas a saúde e desvio na saúde e não chega o remédio que às vezes se precisa para salvar uma vida. Nós vamos orar, pedindo a Deus para que Deus possa estar abençoando. Vou pedir à irmã Verônica que nos eleve a Deus em oração, em nome de Jesus. Vem aqui para frente, minha irmã, vem orar em nome de Jesus, nesse momento, para que todos possam estar aqui orando com a irmã. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor dos senhores, médico dos médicos, Tu és, ó Deus, médico por excelência, ó Deus Todo-Poderoso. Tu és o autor da nossa fé, meu Senhor. Tu és digno, ó Deus, de receber toda a nossa adoração, ó Pai. Meu Jesus, entra, Senhor, com providência nessas enfermidades, ó Deus, que são enfermidades incuráveis para o homem, Senhor, mas para o Senhor não, ó Pai, porque Tu pode curar, Jesus, Tu pode transformar, Senhor, o quadro daquela situação, meu Pai. Visita, Jesus, os leitos de hospitais, ó Deus, nesta noite, que estão ali, Senhor, desenganados pelo homem, Senhor. Mas Tu és, ó Deus, o Todo-Poderoso, que a última palavra é a Tua, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse instante, visita, Senhor, meu Deus, a Nitinha que está lá em Arapiraca, Senhor. Visita o leito que ela está lá, Senhor.
Meu Deus, ela é serva tua, Senhor, ela te serve, ó Pai. Cuida, Jesus, da tua filha, Senhor. Porque muitas vezes o homem diz que não tem jeito, e o Senhor levanta, ressuscita, o Senhor salva para falar, Senhor, para dar testemunho do que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, quero nesse instante, ó Pai, te apresentar a Jesus, aquelas famílias daqueles policiais que morreram naquela coisa horrível que aconteceu ali no Rio, meu Deus. Meu Deus, tanta mãe chorando a perda do seu filho, ó Deus, que lutaram por se estudar, para chegar na patente que eles chegaram, Senhor, e o inimigo se levantar daquela forma, meu Pai. Visita, Jesus, aquelas famílias, Senhor, porque não é fácil a gente perder um filho, ó Deus. Visita o lado do meu sobrinho, Jesus, que também perdeu o filho dele, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do impossível, Senhor. E entrego agora, Jesus, em Tuas mãos, Senhor, esta nação, ó Pai. Porque, meu Deus, Tu és o Todo-Poderoso e todo o poder vem de Ti, ó Pai. Meu Deus, não permita, Jesus, que esses homens queiram ser maior do que o Todo-Poderoso, Senhor. Porque, Jesus, a vida deles pertence a Ti, Senhor. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Se o Senhor quiser transformar, o Senhor transforma, Jesus. Porque Jesus transforma. E eu creio, meu Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, estamos apresentando as vidas que estão aqui de joelhos, Senhor, no Teu altar, Senhor. E aqueles que estão em casa também, Senhor, que não puderam estar aqui, Jesus. Visita o lado da irmã Janira, Senhor, da família da irmã Minadab, Senhor Jesus, daquela criança, meu Deus, que teve um problema de coração esses dias, ó Pai. Meu Deus, vai lá, Senhor, cura o Elielso, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Porque Tu és médico dos médicos, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, porque temos a certeza, Jesus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Jesus, orando, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai, porque é privilégio, Deus. É privilégio a gente estar aqui, ó Deus, Te buscando, Senhor. Muitos que queriam estar aqui não podem, Jesus, porque estão entrevados em cima de uma cama. Outros estão, Jesus, presos em locais sem poderem sair, meu Senhor. Visita, Deus. Senhor Jesus, os dias são maus, Senhor. Está se cumprindo tudo aquilo, ó Deus, que está escrito em Tua palavra, Senhor. Meu Deus, usa o Teu Filho que vai ministrar a palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ter a certeza, Senhor, de que Jesus está voltando, Senhor. Porque nós temos essa certeza. Mas através da Tua palavra, a gente fica mais edificado, Senhor. Porque, Deus, Tu vai usar o Teu Filho nesta noite para falar aqui com cada um de nós, ó Pai. Fica conosco. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja do Senhor Jesus diz: amém. Vamos ficar em pé, igreja do Senhor. Esse é o momento de você dar um abraço no seu irmão nesta noite, em nome de Jesus. Olha, é um momento de você dar um abraço. Saia do seu lugar e dê um abraço para o seu irmão em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Pelo resplendor da Sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na Sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a Sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega Ele vai aquecer. Com a Sua presença me fará acender. Igreja do Senhor,
Vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele está aqui nesse lugar. A sua presença, oh glória, aleluia, oh glória. Aí eu lembro do irmão Cícero, amado, cantava esse louvor aqui toda quarta-feira, oh glória. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso para te dar vitória. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Oh, aleluia! É esse Jesus amado que está aqui neste lugar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele está aqui, amado, em nome de Jesus. Oh, Pai. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico se a enfermidade, Ele sara se é depressão. Ele usa o som se o problema é porta, Ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, amados irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, do verso 1 em diante, até o verso 7. 2 Reis, Velho Testamento, 4, do verso 1 ao verso 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Obrigado, Pai, pela tua palavra nesta noite, que o Senhor esteja abençoando e usando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, olha para teu irmão e diga: o que você tem em casa? Vai lá, o que você tem em casa? Poder sentar, amados irmãos. Amados irmãos, uma certa feita, nós saímos de casa, eu e a irmã Meire, para fazermos visitas. Visitas a alguns casais. Alguns casais estavam passando momentos difíceis, amados irmãos, e eram momentos de dificuldades. E nós fomos na casa, antes de ir para a visita à noite, eu saí com a irmã Meire, e eu disse: vamos comer, tomar logo um café, e tomamos ali um café reforçado. Amados irmãos, macaxeira, carne de sol, aquela coisa que tinha pertinho, eu digo: vamos comer logo para a gente poder ir para a visita. E quando chegamos na primeira visita, fizemos a visita tal, e terminou aquela visita, os irmãos disseram: pastor, tem um jantar para a gente tomar café. E eu olhava para a irmã Meire e eu disse: e agora? Né? E nós sentamos na mesa, comemos tal, e tínhamos a segunda visita, amado. E essa nos chamou a atenção, porque nós chegamos naquela casa, o casal estava com um problema sério. E nós sentamos ali, começamos a conversar, oramos e começamos a conversar com aquele casal. E de repente, no meio da conversa, aquela criança de 4 a 5 anos de idade começava a passar no meio, correndo para lá e para cá. E aquilo começou a me chamar a atenção, amados irmãos. Eu olhava para a irmã Meire, e a irmã Meire olhava para mim, e eu dizia: alguma coisa está errada. E aquela criança passava e voltava, e eu dizia: alguma coisa está errada. Chamei aqueles pais e disse: não se preocupe com o que vai acontecer aqui. Estejam preparados. Aqueles pais não entenderam o que o pastor estava falando naquele momento. E eu disse: nós vamos orar agora. Traga sua filha aqui no meio. E quando nós trouxemos, o pai trouxe, deixou a filha ali no meio, nós fomos orar, aquela menina foi possuída, amados irmãos. Ela estava carregada com coisas terríveis. E naquele momento, aquela menina, nós tivemos que segurar e expulsar o que estava na vida dela. E os pais começaram a ficar tremendo ali, sem saber o que fazer. E eu dizia: calma. E naquele momento, aquela menina foi liberta para a honra e glória do Senhor. Amados irmãos, às vezes, e depois ali, amados irmãos, eu disse: olha, a irmã Meire vai orar na casa. A irmã Meire vai dar uma volta dentro da sua casa. E o que ela achar aí dentro que deve ser tirado, ela vai tirar. Vocês permitem? E eles disseram: tudo bem, pastor. E a irmã Meire começou a orar na casa, amados irmãos, enquanto eu estava com os pais ali. Ela saiu com a mãe e, rodando a casa, ela voltou com a boneca. Quem já assistiu aquele filme do Chunk, parecia mais pior do que aquela coisa feia, né? Chunk é um brinquedo assassino. E ela trouxe, tirou daquele quarto e disse: olha o que está aqui no quarto. E aquela boneca parecia que estava viva, irmãos. E eu disse: nós vamos ter que tocar fogo nisso aqui. Irmãos, a rua, uma rua grande, estava chovendo naquele dia. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos aquela boneca, colocamos no meio da rua, e coloquei uma garrafa de álcool em cima e toquei fogo. Aquele fogo, amados irmãos, para vocês terem uma ideia, chovendo, o fogo ia mais alto do que o ventilador, subia pela casa. A coisa estava acontecendo.
Mas eu dizia, está repreendido, e foi embora. Aquela boneca foi queimada por completo, e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos coisas em casa que vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que levamos para dentro da nossa casa. Meu filho Davi, mais novo, ele gostava muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha. E aí, amados irmãos, ele ganhou no dia do aniversário um boneco desse tamanho, um boneco grande do Homem-Aranha. O quarto dele foi colocado um bocado de coisa de Homem-Aranha. E o Davi era pequeno, amados irmãos. E um certo dia, eu mudei de casa lá onde eu morava, e eu fui olhar a casa, a nova casa que eu ia morar. E quando eu cheguei na porta da casa, que abri o portão para entrar, era por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Estava eu, Davi e meu cachorrinho Bob, era um cachorrinho que eu tinha. E quando eu abri a porta, amados irmãos, da casa, Davi parou, o cachorrinho parou e eu entrei. O cachorro parou, ficou olhando e Davi dizendo, pai, o senhor não está vendo o que está aí dentro? Eu disse, menino, não tem nada, entra. Ele disse, não. Olha o homem de olhos de fogo olhando para o senhor aí, nós não vamos entrar. E o cachorro parou também, não entrou de jeito nenhum. E daquele dia em diante, amados irmãos, Davi ficou possuído por aquilo que ele viu. Amados, foram 4 anos nós orando e não sabia o que estava acontecendo na vida do Davi. 4 anos a gente começava a orar, Davi, e quando Davi dizia, vou dormir, a gente já ficava do lado, porque ele estava já cheio de espírito que não era o Espírito de Deus. E a gente ficava ali, Davi, diga em nome de Jesus. Ele dizia, em nome de Jesus eu não digo. Era assim, irmão, ele pequeno, aquela voz não era dele. E ali foram 4 anos, amado, e a gente orando, dizendo, Senhor, mostra o que é que está errado dentro de casa. O que é que está acontecendo? E um dia eu estava em Palmeira dos Índios, trabalhando, e a irmã Meire me liga, olha, filho, Deus me revelou o que é que está acontecendo com o Davi. E eu disse, o que foi? É aquele brinquedo do Homem-Aranha. Eu digo, toque fogo nele agora. Ela disse, eu já fiz isso, já coloquei na porta, toquei fogo. Mas você não acredita que aquele boneco, o coração inflável, começou a bater dentro do coração daquele boneco. Eu digo, pega um paralelepípedo e quebre. E assim ela fez, quebrou. Naquele dia que quebrou a maldição em nome de Jesus. O que você tem em casa, às vezes, amados irmãos, nunca mais Davi teve problema para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Então, às vezes acontece isso. O texto desta noite nos chama muita atenção. O profeta pergunta àquela mulher, o que é que você tem em casa? O que você tem em casa? Aquela mulher, amados irmãos, era a mulher serva do profeta, como seu esposo também, e ali estava vivendo, aquele homem morreu. E de repente, amados irmãos, eu quero que os irmãos atentem bem, o diabo não brinca de ser diabo, ele vai continuar sendo diabo para tentar destruir as nossas vidas. E aquele homem diz, aquela mulher diz, olha, meu marido morreu, já teve uma perda, e agora o inimigo vem para destruir mais ainda, para tentar acabar com a família inteira. Diz, olha, ele está trazendo 2 homens, vieram para levar os meus filhos como escravo, porque meu marido estava devendo. Nas horas mais difíceis da vida da gente, o diabo chega para tentar destruir, enterrar mais ainda, amado. Porque ele não brinca de ser diabo de maneira nenhuma. Às vezes nós brincamos de ser crentes, mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo em momento algum, amado. E ele veio para matar, roubar e destruir. E aquela mulher diz, olha, profeta, nós estamos desesperados, não sei o que fazer. A minha vida agora está ficando desgraçada. Por quê? Porque meu marido morreu, quem provia a casa, meus filhos que podiam me ajudar, podem ser levados agora. O profeta então olha para aquela mulher e pergunta, a única coisa que ele faz, o que você tem em casa? E aquela mulher responde, eu só tenho apenas uma botija de azeite, que era para untar as coisas na sua casa. É a única coisa que eu tenho em casa. Eu não tenho mais nada. Aquela mulher era pobre. Aquela mulher vivia à custa do marido, que era quem sustentava a casa. Ele morreu, e agora? Agora o que vai acontecer?
É como a gente diz, amados irmãos, às vezes nós temos um benefício, estamos vivendo ali, de repente recebe uma notícia, cortou, e a gente fica desesperado. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer algo para você nesta noite. O que você tem em casa? Porque o Senhor está tirando algo para te dar algo melhor, em nome de Jesus. Às vezes nós achamos que perdemos alguma coisa, mas Deus nos tira para nos dar algo muito melhor. E aquela mulher, amados irmãos, ela diz: e agora, o que é que eu faço? Só tenho a botija de azeite. Ele diz: vai para casa, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, entra no teu quarto, fecha a porta e deita o azeite sobre as vasilhas. Amados irmãos, isso é muito profundo para nós nessa noite. Vai para a tua casa, é uma bênção particular. É algo que Deus quer fazer na tua vida, que talvez você chegue e vai querer contar para alguém. Deus está dizendo: entra no teu quarto, sou eu e você, para fazer o milagre acontecer nesta noite. Às vezes nós saímos daqui, eu vou contar algo que não era para contar. É entre você e Deus, é particular. Ele diz: entra na tua casa, fecha a porta. Os vizinhos não devem saber o que vai acontecer aqui dentro. Os teus amigos não devem saber o que vai acontecer. Deixa todo mundo curioso. Por que pediram panelas? Eu não sei. Todo mundo estava curioso porque foram várias panelas, entraram naquela casa. Para que essas panelas? E eles não disseram para que era. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus era particular, era daquela família. A bênção que Deus quer te dar nesta noite é para você, meu amado irmão, e para a sua família, em nome de Jesus. Às vezes, amados, aquela mulher entrou na casa, fechou a porta e começou a derramar o azeite. Ela não perguntou se ia encher a vasilha. Ela não duvidou da promessa, da palavra do profeta, amados irmãos. Porque se eu tenho um pouquinho de azeite, olha, um pouquinho de azeite, e eu trago uma panela grande, o que é que nós vamos pensar logo? Que não vai dar nem para colocar o começo. Mas aquela mulher, ela não pensou nisso, ela apenas creu na palavra. Ela pega um pouquinho de azeite e sai derramando nas panelas, e as panelas vão enchendo e transbordando, porque a bênção do Senhor, ela é sem medida. Oh, glória! Amados irmãos, depois que estava tudo ali sendo colocado, ela diz: manda mais uma panela. Ela já estava tão animada, amados irmãos, vendo o milagre acontecendo dentro da sua casa, que ela diz: manda mais uma. E os filhos disseram: acabaram-se as panelas. E quando acabou, o azeite parou. A bênção de Deus é na medida certa para mim e para você. Amados irmãos, não é mais e não é menos. É na medida certa. Talvez você esteja hoje pensando assim: amados, eu estou na maior dificuldade. Olha, a irmã Val esses dias já passou por algumas dificuldades, né? E recebeu benefício, chega lá e diz assim: está cortado. O irmão Sebastião, que viveu esses momentos difíceis, começou a receber, vai lá de novo e diz: está cortado também seu benefício. Amados irmãos, chega um momento que a gente pensa aqui e diz: e agora, meu Deus, o que é que eu faço? E a gente esquece que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando Deus tira algo de nós, é porque Ele vai dar algo maior. E se você não crê, amado irmão, você está ficando para trás. Nós temos que entender isso, que Deus está fazendo algo novo. Aquela mulher, com seus 2 filhos, perdeu seu marido, poderia perder agora os 2 filhos e ficaria numa miséria terrível. Mas ela procurou o caminho mais certo. Foi em busca do profeta, do homem de Deus, para pedir uma orientação do que faria na sua vida. E o homem de Deus diz: faça assim, faça dessa forma, e Deus vai te abençoar. Aquela mulher seguiu aquilo que o profeta falou. Muitas das vezes, amados irmãos, tem muitas pessoas e muitos crentes, por isso que eu digo que nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo.
Muitas das vezes, amados irmãos, o pastor dá um conselho e alguém diz: eu não vou seguir esse conselho, eu acho que está tudo errado, eu vou fazer do meu jeito. E depois que quebra a cara, fica com uma vergonha terrível, né? Às vezes não quer nem mais vir à igreja. Por quê? Porque não fez conforme o profeta tinha determinado. Porque quando ele vai dar um conselho, ele ora antes de falar. Ele vai conversar primeiro, ele vai orar para Deus e dizer: Senhor, qual é a melhor resposta? E aquela mulher entendeu que o profeta tinha a palavra correta. E aí, amados irmãos, quando ela ouviu e ela fez conforme o que o profeta determinou, o milagre aconteceu. Já imagina agora aquela mulher chegar em casa e dizer: só tem um pouquinho de azeite. E o profeta disse: pega o azeite, peça vasilha emprestada e vá colocando dentro. Eu vou fazer isso? Não tem azeite que dê nem para encher um copo, quanto mais uma panela. O profeta poderia ter dito outra coisa diferente: olha, eu vou lhe emprestar, eu vou arrumar o dinheiro para você pagar, vou fazer tudo isso. Era mais fácil, não é mais fácil, amado irmão? Eu chegar ali e dizer assim: olha, irmão Fábio tem dinheiro, irmão Fábio, me ajuda aí, meu irmão, olha, estou precisando pagar essa dívida com urgência, o irmão Fábio vai me ajudar, irmão Fábio vai... Não era mais fácil? Mas nós precisamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, amado irmão. Nós precisamos aprender o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver o milagre de Deus na nossa vida, amado. Nós não precisamos estar olhando naquilo que vemos, é naquilo que não vemos. E a fé é justamente isso, amado irmão. É olharmos para aquilo que não estamos vendo e crer que Deus já está agindo. Deus já está agindo. E eu lembro quantas experiências nós já passamos, amados irmãos, quantas experiências. E uma delas, amados irmãos, foi quando nós estávamos aqui. Chegamos um dia, amados irmãos, nós atrasamos o pagamento do terreno. Nós tínhamos R$6.000 para pagar e não tínhamos como pagar, mano. Não tínhamos como pagar. E a gente ficou preocupado, amados irmãos. Reunimos os irmãos e dissemos: e a coisa está ficando difícil. Não está entrando dinheiro para pagar as coisas. E agora, como nós vamos fazer, irmãos? E um dia nós oramos aqui, amados irmãos, esperando o sobrenatural de Deus acontecer. E foi um domingo à noite. Nós começamos o culto e nós falamos: na segunda-feira, amados irmãos, nós vamos pagar tudo isso. E os irmãos olharam para o pastor e disseram: e agora, pastor? Segunda-feira? Quarta-feira era o culto de oração. E nós oramos aqui na quarta-feira, amados irmãos, continuamos em oração com alguns irmãos. E chegou o domingo. E não tínhamos um centavo ainda para pagar a prestação. Pagar as 3. E começamos o culto, amados irmãos, glorificando a Deus. E meus amados irmãos, terminou o momento dos dízimos e das ofertas. E continuamos o culto. E eu estava sentado aqui do lado. Quando a nossa irmã tesoureira veio na porta ali com um sorriso desse tamanho, querendo me dizer alguma coisa. E eu disse: meu Deus, o que foi que houve? E ela olhava para mim: pastor, pastor. A irmã Verônica. E eu dizia: o que foi, minha irmã? Vem aqui, pastor, vem aqui. O que foi, minha irmã? Pastor, eu não sei quem deu a oferta, mas entrou o dinheiro de pagar 3 meses e ainda pagar a próxima prestação. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Deus faz coisas sobrenaturais através da oração. Deus faz coisas grandiosas. E nós cremos, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aquela mulher entrou no quarto, amados irmãos, e ela viveu a maior experiência da sua vida. Ela pôde sentir o milagre, o próprio Deus fazendo o milagre dentro da sua casa. E é isso que precisamos viver, amados irmãos. Vivermos isso, o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver o que a gente tem visto. Olha, eu tenho visto isso, eu tenho visto aquilo, a experiência de fulano. Viva a sua experiência com Deus pessoal. Viva a sua experiência. Experimente desse Deus maravilhoso, amado. Porque Ele vai fazer muita coisa na nossa vida. Talvez você tenha pedido algo a Deus e Deus não tenha respondido para você, amado. Não se preocupe. Deus sabe a hora de fazer as coisas. Deus sabe. Eu digo sempre isso, amados irmãos. Porque eu tenho algo que eu pedi a Deus já tem 18 anos.
E não aconteceu ainda. E eu não desisti de pedir a Deus, porque eu sei que na hora certa Ele responde, amado. Eu sei que na hora certa Ele responde. São 18 anos já, amados irmãos. E todas as vezes que chega, vai acontecer hoje, dá alguma coisa errada e não acontece. E eu digo, Senhor, eu começo a rir, eu começo a ver as coisas, e a Meire diz, e o que foi? Eu digo, é porque não chegou a vez ainda. Passaram na minha frente, mas vai chegar a minha vez em nome de Jesus. Então, amados irmãos, é viver o sobrenatural, porque você vai ter experiência para contar algo que Deus vai fazer, amado. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui orando e agradecendo ao Senhor. O que é que você tem em casa para Deus fazer o milagre? O que você tem em casa? Será que você tem rancor dentro de casa? Será que você só tem reclamação dentro de casa? Será que você só tem, amados irmãos, olha, hoje parece, acorda daquele jeito terrível, né? É assim, é aquilo que você tem em casa? Ou você tem a presença do Senhor na sua vida lá dentro? Ou você tem a alegria de ter Jesus como Senhor e Salvador? Ou você tem a alegria de ter a sua família ali do seu lado? O que é que você tem em casa? Deus quer te abençoar, amado. Mas é preciso, muitas das vezes, colocarmos para fora aquilo que não está agradando a Deus. É necessário colocar para fora, tirar. Você vai lá, tira e joga fora. Assim como nós fizemos. Encerrando, nós fomos aqui na casa de uma irmã. Ela ainda não era crente, mas os seus pais sim. E nós fomos na sua casa orar pela sua filha. Sua filha estava na escola, e na escola ela entrava no banheiro e ela via uma mulher acompanhando ela todas as vezes. Ela chegava no banheiro, aquela mulher estava lá. E ela disse que agora é interessante, porque ela chegava em casa, a mulher também estava lá no banheiro. Chegava no quarto, aquela mulher estava lá também. E aquela mulher dizia, se mutile, corte, se corte, faça isso, faça aquilo. E ela começou a fazer isso, amado. E os pais perceberam. E perguntaram o que estava acontecendo. E ela disse, tem essa mulher, que sempre aparece e me manda fazer isso aqui. E nós fomos orar, irmãos. Reunimos alguns irmãos aqui e a gente foi naquela casa orar. Os pais pediram, pastor, vamos na casa da minha filha? E nós fomos. Reuni alguns irmãos. E ali chegando, amados irmãos, com alguns irmãos, oramos na sala com os irmãos. E depois eu disse, olha, os irmãos vão estar entrando na sua casa e vai orar na sua casa. Nos quartos, no banheiro, onde for necessário. Eu vou ficar aqui na sala com seu esposo. Nós vamos estar orando aqui. E a porta, amados irmãos, da frente estava fechada. A porta da entrada ficou fechada, porque eu disse, fecha a porta, que nós vamos estar dentro de casa. Quando as irmãs começaram a orar, amados irmãos, saíram pelos quartos, pelas salas orando, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Veio um vento de dentro da casa para fora, para sair pela porta, que quase derruba a porta que estava fechada. Tá bom, que a porta se abriu e aquela coisa saiu de dentro de casa. O que estava ali foi repreendido. E daquele dia em diante, aquela menina não viu mais ninguém. E aquela menina, graças a Deus, hoje está vindo à igreja, a sua família, sua mãe já aceitou Jesus, ela está vindo à igreja e o nome do Senhor está sendo glorificado. O que você tem na sua casa? Olha o que você tem. Talvez um brinquedo que você deu, talvez algo que você recebeu de alguém, que muitas das vezes nós temos que ter cuidado, amados irmãos, com aquilo que a gente recebe. Ore, apresente ao Senhor, consagre ao Senhor. Você recebeu algo, a primeira coisa que você faça, Senhor, o que tiver de mal está repreendido, recebo e repreenda em nome de Jesus. Porque muitas das vezes, amados, nós vamos receber algo terrível. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar mais de sermos crente, igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. O que você tem em casa, Deus vai multiplicar. O que você tem em casa,
Deus vai realizar um milagre. O que você tem em casa, que precisa colocar para fora, Deus vai te mostrar, e o nome dele será glorificado para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso ciclo de oração aqui, e nós vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Vamos fazer o nosso ciclo de oração aqui, amados irmãos. Estou feliz hoje de ver esse casal também aqui conosco, orando hoje em nome de Jesus. Oh, glória. Amados irmãos, vamos colocar diante do altar do Senhor. E nesse momento eu peço que vocês coloquem a família de vocês. A família de vocês. Coloque diante do altar do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. Nós vamos estar orando. E você vai dizer assim: a minha família. A minha família. Porque o maior ataque do inimigo é sobre a família. É o maior ataque do inimigo. É sobre a família. Mas em nome de Jesus, a família nossa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Alguém tem algum pedido especial agora pela família ou algum pedido especial? Só se coloque aqui e diga ao Senhor. Morre. É verdade. Não é lá. Tem mais algum irmão? Tem mais algum irmão que quer fazer um pedido especial para a gente orar agora, encerrando esse momento? Então coloque sua família no pensamento agora. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aqui estamos, ó Pai, te agradecendo pelo culto prestado a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por aqueles que estão acompanhando agora em casa, que estão orando conosco. E agora também, Senhor, te agradecendo pelo livramento da mãe da nossa irmã Elaine. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ali pôde também amortecer aquela queda, Senhor, que poderia ser fatal, mas o Senhor estava ali com a mão para guardar. Obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Pai, por cada família que aqui está. E nós colocamos as nossas famílias diante do teu altar, Senhor. Abençoa, Senhor, que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, apresento as dificuldades, os problemas financeiros, apresento os problemas também de saúde, Senhor, no teu altar. Apresento também todos que estão inscritos em nosso caderno de oração. Abençoa, Senhor. Conforta também a todos aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Nesse momento nós te pedimos, ó Pai, vem com a tua mão poderosa, guarda a vida dessas famílias e também, Senhor, fortalece a cada uma delas. Mas nós te pedimos também por aqueles que estão amanhã, Senhor, em busca de um emprego. Abre as portas, Senhor, para que essas pessoas possam também ter o sustento da sua família. Nós te pedimos, ó Pai, também, ó Senhor, por aqueles que estão trabalhando, Senhor, por aqueles que fazem a saúde, a segurança, a educação, os profissionais liberais, os empresários, Senhor. Abençoe a cada um deles, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, por esta nação. Faz justiça nesta nação, Senhor. Tu és o Deus poderoso, ó Pai. E nós sabemos, ó Senhor, que na hora certa, no momento certo, a tua mão vem sobre a nossa nação. Fica conosco, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. É a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Vamos dizer bem forte: engrandecido seja o Senhor. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos, até sexta-feira, quem vai trazer suas crianças, e no domingo às 18h30 nós vamos estar aqui em nome de Jesus, se Deus assim permitir.
Aleluia. Estamos aqui, amados irmãos, encerrando o culto de oração, agradecendo a Deus pela sua vida e agradecendo ao Senhor por vocês que estiveram conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe. E sexta, sábado e domingo, amados, nós teremos aqui a nossa festividade das crianças. Sexta-feira, nós teremos aqui, as crianças vão dormir aqui na igreja, amado, acampa dentro, com a criançada. No sábado, o dia todo vão estar aqui. E no domingo, amados irmãos, teremos o culto infantil, que será dirigido pelas crianças. Então, eu quero convidar a você para domingo estarmos juntos aqui celebrando. E lembrando, dia 22 e 23 de novembro, nós teremos as comemorações do 16º aniversário da primeira Igreja Batista no Clima Bom 2. Dia 22 e 23, sábado e domingo. Nós aguardamos você aqui em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, uma boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor também é o pastor Francisco. Que Deus abençoe em nome de Jesus.